Muito bem, pessoal. Mais uma vez o Araponga aqui para bater um papo aí com nossos amigos e também responder algumas perguntas aqui no canal Família Raiz CCB. Esse canal aqui foi feito, pessoal, para responder as dúvidas que a nossa sociedade tem, que a nossa família tem. Quando eu falo família, é a nossa família em geral. E hoje eu vou estar respondendo umas das perguntas que chega a ter o meu conhecimento aqui. O que fazer após a separação? A pessoa falou assim, eu tenho dois filhos, uma filha e um filho, e está indo junto com a esposa, com a ex-esposa. E estou muito preocupado porque ela já arrumou alguém para morar junto e meus filhos, que é meu bem maior, está indo morar com uma pessoa desconhecida, uma pessoa que eu nunca vi na vida, vai compartilhar junto com uma pessoa que os meus filhos, meu bem maior. E eu vou estar respondendo essas perguntas e muito mais. Então vale a pena você ficar aqui comigo para a gente conversar junto, para você que está na mesma situação que essa pessoa está, ter uma visão diferente, ter uma noção diferente, para que não venha perder a cabeça nesses momentos difíceis, nesses momentos escuros da vida. Eu canso de falar que a vida não é só brilho, a vida também tem seus momentos escuros. E então, desde já eu peço para cada um de vocês que chegou aqui, até nesse presente momento, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus derrama bênção e mais bênção na vida de vocês. A única coisa que eu peço é que vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha, comenta alguma coisa do vídeo que vocês achou e se inscreva no canal. Por quê? Assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo. E assim mais gente vai estar assistindo os conteúdos e assim eu tenho condições de manter o canal no ar. Tá bom? Fechado? Combinado com vocês? Tô contando com vocês, hein? Tô contando. E respondendo aí, hoje é um pouco complicado quando fala com assunto de filho. É assunto complicado, né, pessoal? Igual o nosso amigo aí, ele separou, não deu, realmente não deu certo, chegou ao final, mas duas crianças veio desse fruto, desse casamento. Desse casamento veio duas crianças. E as crianças, o pai está preocupado. Porque a mãe já conheceu outra pessoa, já está morando junto. E ele, cada 15 dias, ele vai lá, pega as crianças 2 dias, fica junto. E depois tem que devolver essas crianças para a mãe, junto ali com aquela pessoa desconhecida. E ele está muito preocupado porque dois filhos dele, com certeza, qualquer pai, qualquer pessoas que tem assim filhos e saber que vai ser criado por outra pessoa, ficaria assim preocupado. Respondendo a pergunta aí do nosso amigo, olha como funcionam as coisas. A gente tem um pouco de experiência e tem amigo da gente também que, que é psicólogo, pessoas que conversam com a gente no dia a dia, que também advogado, que
também acompanha esses caos, esses problemas do dia a dia. E você, meu nosso amigo, não é um caos isolado. Hoje em dia no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, está tendo muito esses problemas. Que a pessoa quando casa ninguém, eu creio que pessoas de boa fé não casam para separar no outro dia e deixar os filhos, como se diz, a laça vem, deixar os filhos, muitas das vezes, ser um domínio total do pai. O domínio que eu falo é o cuidado, como está dormindo, onde está dormindo, com quem tá cuidando, quem está levando para a escola, quem está buscando a escola, o que essas crianças estão comendo realmente, o que essas crianças estão sentindo emocionalmente ali com a emoção de repente, estava o pai e a mãe junto, carinho junto, de repente fica a mãe, traz uma pessoa desconhecida para continuar a vida dela, mas não é aquela pessoa aquela criança tinha aquele apego, aquele carinho, aquele negócio de pai para filho, filho para pai, né? Quem é pai sabe o que estou falando. Então, respondendo a pergunta difícil do nosso amigo, o que acontece? Se você chegou nessa situação que já não teve mais jeito, ela já pulou fora do barco e foi seguir a vida para o outro lado. Você também deve parar um pouco, esperar um pouco e depois, quem sabe, você recomeçar uma nova família ou parar por aí mesmo. Porque família é coisa sagrada. Quando eu chamo a família, Deus deixou para que fosse feita uma união, essa união que fosse uma união que nunca fosse quebrada, para que os filhos possam crescer com saúde emocional, com saúde espiritual junto, porque o pai e a mãe junto tem ali uma possibilidade maior de esses filhos se dar bem melhor no futuro. Não ficar aquele filho revoltado, não ficar aquele filho magoado, não ficar aquele filho que às vezes sente que está faltando alguma coisa dentro dele, porque não que está tudo igual, né? Tem pessoas que vai casar com uma pessoa que tem filhos que já veio de outro casamento e essa pessoa trata essas crianças como se fosse o filho dele, adota como se fosse o filho, né? Não faria mal algum para essas crianças ali como se fosse o filho dele. Só que, infelizmente, hoje em dia, as coisas estão tomando outros rumos. A gente vê cada coisa acontecendo que é de arrupiar. Coisas terríveis. E, sinceramente, é difícil. É uma situação difícil. Porque mesmo que seja um pai, que seja uma pessoa que vai cuidar dos seus filhos, que trata bem, respeita, cuida, mas não é igual o pai. O pai, muitas das vezes, segura para não dar um tapa, é igual quando no meu tempo de criança, quando a gente fazia uma coisa errada, uma coisa que não era para ser feito, foi feito. Aí o pai vinha, corrigia, às vezes dava uma cintada, duas, uma chinelada, tirava aquele cipó de malva, dava umas duas puxadinhas na perna da gente ali, e a gente ia dormir, só que no outro dia a gente abraçava ele, que parece com mais amor ainda. Tinha mais amor no pai ainda. Porque a gente era uma coisa que era para educar a gente. Não era uma coisa para espancar a gente. E naquela época, os filhos respeitavam mais os pais, amavam mais os pais, respeitavam mais a sociedade. A polícia tinha menos problema com esses meninos. A sociedade tinha menos problema com esses meninos. Hoje em dia, muitas das vezes, criado com o pai, com a mãe,
mas eles aprendem coisas lá na rua e muitas das vezes em lares que tem um ambiente, às vezes é pai e mãe, mas entra o álcool, entra a droga, muitas das vezes crescem os filhos revoltados. Então, respondendo aí a pergunta do nosso amigo, para não ficar um vídeo muito grande, o que você deve fazer, meu amigo? É o seguinte: você deve observar de longe. Aí você fala, mas como observar de longe se eu não estou lá? Quando você ficar com essas crianças, você deve levar essas crianças num lugar bem agradável, que seja na casa, que seja qualquer lugar que as crianças fiquem à vontade. Conversa com as crianças, fala como é que está sendo seu dia a dia lá, como é que a pessoa lá está tratando você, trata bem, cuida bem, conversa bem. Porque se você perceber que essas crianças estão sendo maltratadas, está tendo... Às vezes a pessoa não machuca, batendo, assim, mas machuca com psicológico, falando palavrão, xingando as crianças nome feio, chamando atenção no meio de todo mundo. Muitas das vezes, por não ser filho, a pessoa engola as crianças ali porque está com a parceira. E as crianças sentem quando uma coisa é verdadeira e quando uma coisa é falsa. Se tem uma coisa que criança não deixa passar em branco, é isso aí. A criança sabe quando uma pessoa falou uma coisa que é verdadeira. E a criança sabe quando a pessoa está sendo falsa. E a criança é inocente. Muitas das vezes, a criança não tem uma visão igual um adulto tem. Então, se aquele adulto que está junto, que está ali cuidando daquelas crianças, mas, na verdade, engolindo ali os BO ali do dia a dia das crianças para poder ficar com a mãe. E muitas das vezes tem mãe terrível, né? Todas não, viu, pessoal? Mas tem mulher terrível, terrível, que merecia estar no fundo de uma cadeia, comendo uma vez por semana, tomando banho uma vez por mês, e tomando visita de sol cada 6 meses. Por quê? Tem mãe que deixa o parceiro fazer coisa errada com as crianças, se pode chamar de mãe uma desgrameira dessa. Porque se apaixona com o cara, aquela paixão falsa, com 6 meses acaba. Muitas das vezes ela finge que não vê as coisas, para que não venha acabar ali o casamento, ou para que não venha perder aquele parceiro, deixa fazer maldade com as crianças. Aí essas crianças estão pagando coisas que não é dela. Não. Ela não veio para passar aquilo lá. Mas a mulher, quando ela apaixona com o caboclo, ela muitas das vezes, as crianças já não têm mais aquele valor que tinha. Os filhos já ficam em segundo plano. Não é todas não, viu? Estou falando uma porcentagem aí. Que tem mãe que ela é fiel até o final. Tem mãe que ela morre em cima, mas não entrega. Tem mãe que ela fica solteira o resto da vida. Mas enquanto os filhos não tiverem 18 anos, ela não arruma ninguém para poder de casa. Porque ela sabe se pôr, tem uma chance grande de dar problema. Que tem aquele que realmente cuida, tem carinho, cuida como fosse um pai. Mas tem o pilantra, que quando a esposa vai trabalhar, ele começa a aproveitar das crianças. Lá não tem ninguém vendo, lá só é ele e as crianças. E ele ameaça ainda, ó, se você falar, eu vou fazer mal para sua mãe, eu vou fazer mal para fulano, eu vou fazer mal para cicano. Muitas das vezes a criança vai para a escola, fica a cabeça baixa, ela não tem um rendimento na escola, ela não vive uma vida mais feliz, ela vive uma vida ali de terror. Muitas das vezes tem umas que até suicida por causa desses problemas aí. Então, pai, então, mãe, quando vocês for acabar um casamento, não pensa só no umbigo de vocês, não, viu? Por favor, pensa no filho que você expôs no mundo. Que esse filho precisa de proteção, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de comida e precisa também de cuidado espiritual.
levar numa igreja para ouvir as coisas de Deus. Mãe que leva a filha na igreja, jamais ela vai visitar a filha na cadeia. Raramente acontece isso. Porque na igreja vai aprender coisa boa. Agora, se arruma um parceiro aí, não tá nem aí, tanto faz, tanto fez. E quando as menininhas começam 8, 9, 10 anos, aí para ela não vê a hora que faz 12, 13, poder alguém levar embora para ela ficar sozinha. Ela diz que vai aproveitar a vida. A vida ela tinha lá atrás, ela perdeu, ela chutou. Daí para frente ela vai encontrar só pedeira. Só problema. Porque você teve um casamento. Mas muitas das vezes, quando você tem que sair dele porque não tem jeito, é uma coisa, né? Mas quando você sai dele por causa de você mesmo, o que acontecer com seus filhos, você é culpado. Viu? É culpado. Porque hoje está acontecendo coisas terríveis, terríveis, por a pessoa levar os filhos e deixar na mão de pessoas desconhecidas, que muitas das vezes tem pessoas que não, que vai tratar direitinho, que ele sabe que se ele pisar fora, o bicho vai pegar pro lado dele. Que o pai o pai das crianças está de olho nele. E os tios tá de olho nele. Os avôs tá de olho. Mas mesmo assim, tem uns caboclos aí, não pode pôr a mão no fogo não, viu? Cuidado. Porque tem uns terríveis. Tem gente boa, mas tem gente terrível. Então, como tem o próprio pai nó cego, tem também pessoas que se diz pai, mas na verdade é lobo, devorador. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, é simples. Se você notar que está correndo tudo bem, a sua ex-mulher, problema dela, caso ela tinha, ela chutou o balde e foi caçar outra vida. Problema dela. Agora, seus filhos, sim, é um problema seu também. Porque é seus filhos, você quer o melhor para eles. Aí sim você vai ter que ficar 24 horas de olho neles. Se for preciso, se você achar que está tendo uma possibilidade de alguma coisa errada está acontecendo, você pode contratar um detetive particular. Você pode entrar na justiça com ação, pega um advogado especialista no caos de separação, quando o lado que a criança está corre perigo, você pode estar entrando com ação pedindo a guarda dessas crianças para você. Sim, você tem esse direito. Se você vê que no local que estão as crianças está correndo perigo para aquelas crianças, você tem sim o direito. O que você vai fazer? Se essa mãe deixa as crianças dormindo e pega o parceiro e vai dançar, vai se divertir e já pôs as crianças para dormir, acha que está tudo certo, você arruma um detetive particular, começa a tirar umas fotos na hora que a mãe sai de casa com o parceiro e não levou os filhos ficou em casa. Tira umas fotos. A hora que o parceiro for no local, na festa, tira uma foto deles sozinho. Aí você tira umas fotos que os filhos tá. Quando eles chegar em casa, o horário que saiu, vocês marcam. O horário que eles voltar, você marca. Para ver quantas horas ele ficou fora de casa com as crianças dormindo sozinha. E quando ele chegar, você fica um período em horário de escola para ver se tinha alguém na casa dormindo junto. Ou se essas crianças realmente estavam sozinhas. Tudo é prova. Pega ali uma porção de prova, pega um detetive particular, e aí sim você vai entrar com ação, você vai pegar essas crianças e deixar no seu domínio, nos seus cuidados, que essas crianças vão ser muito e muito mais felizes lá na frente com a proteção do pai. Agora, se você vê que está tudo bem, está correndo bem, que as crianças não correm risco de nada, de coisas negativas, aí sim,
você pode ficar mais tranquilo. Tá bom, nosso amigo? Eu creio que eu respondi aí algumas dúvidas, né? É claro que isso aí é infinito. Se você for entrar nisso daí, se eu ficar falando 2, 3, 4 horas aqui, eu não vou conseguir responder todas as dúvidas. É muita dúvida. Mas, se você está nessas condições, que eu creio que tem muita gente assim, não só o nosso amigo, o que você vai olhar? Como era antes a felicidade da criança e como está sendo depois. Como essas crianças brincavam antes e como brinca depois. Se essas crianças antes era uma criança ali carinhosa, não tinha palavrão na boca, aí começar, depois você notar quando você estiver com elas na sua casa, a cada 15 dias, que começou a falar palavrão, começou a ficar agressiva, começou a ficar diferente, porque há coisa diferente. Porque a criança, ela não pediu para vir aqui na Terra. Não. De jeito maneira. A criança não pediu para vir aqui. Porque é bíblico, né? Ai daquele que vinha aqui na Terra. É bíblico, não estou mentindo, não, é bíblico. Ai do ser humano que vive na Terra. Porque aqui, da partida do momento que você nasceu, aí começa todo o BO. Até o último dia que você morrer. Vai ter problema. Vai ter o problema aí de criança, problema de infância, depois vai ter o problema aí da juventude, dos jovens, né? Quando começar aí 14, 15, 16, 17, 18 anos. Depois vai ter o problema aí quando chega ali perto do casamento, que vai ser as decisões, cada um vai decidir o que vai querer da vida. E depois vai vir o casamento, que é outra caixa de surpresa, que realmente ele vai casar, mas ele não sabe como é que vai ser depois. É uma caixa de surpresa. Mas eu aconselho vocês que abaixa a cabeça não. A partir do momento que vocês nasceu, que vocês estão entendendo assim por gente, entendendo como ser humano, aí vocês começam a ver as dificuldades, aí vocês começam a ver as coisas não é igual para um, igual para outro, né? Porque o filho pobre vai ser tratado de um jeito e o filho rico vai ser tratado de outro jeito. Mas nós estamos no mesmo planeta. O filho pobre vai comer de um jeito, o filho rico vai comer de outro jeito. Então, assim, vai ter essas diferenças. Aí você vai começar a descobrir essas diferenças. E aí é onde você vai ver que já não tem mais volta. É daí para frente. Não tem mais como você voltar para trás. É dali para frente. E aí só vai vir complicação, porque aí vai vir as responsabilidades. Você vai amadurecendo e as responsabilidades vai vindo junto. Você casando ou não, casado ou solteiro, você vai enfrentar problema parecido. Mesmo que você não é casado, mas vai vir enfermidade, que vem para o casado, vem para o solteiro. Vai vir os problemas emocional que vem para os casados, vem para o solteiro. É claro que para os casados vai vir mais problema. Mas cada um tem problema. Uns mais, uns menos. Mas cada um tem um problema. Então, para responder aí a pergunta do nosso amigo, é ficar de olho. Fica de olho. Você viu alguma mudança? Investiga. Se precisar, contrata alguém para poder ver o que está acontecendo de perto. Mas não deixa seus filhos na mão de pessoas erradas. Não deixa. Se a pessoa é boa, você deixa. Porque tem a mãe junto ali. Mas não confia muito, não. Ser humano é terrível. Muitas das vezes, ser humano faz coisas que nem a gente vê, nem a gente acredita que é verdade, mas faz. Então, cuidado. Se há criança no meio, fica sempre de olhos abertos, sempre com atenção, porque as coisas ruins acontecem. Viu? Não fica pensando que vai acontecer só na casa do vizinho, só na casa do vizinho da direita, da esquerda, ou na outra cidade, ou no outro estado. Não. Acontece em qualquer lugar. Então, esteja preparado para que não venha acontecer coisa negativa,
por falta de vigiar, por falta de cuidar. Cuida. Eu, o tempo todo, com meus filhos, hoje sou todo casado, só tem um que mora comigo. Mas tô falando de mim, daria minha vida pelos 4. Se fosse em vez de um ou outro viver, daria minha vida por eles. Mas padrasto, dá não, viu? É difícil achar um que dá a vida pelo filho que está cuidando. O pai dá. O pai dá a vida pelo filho, dá a vida pela mãe. Se a esposa for uma esposa leal, que está com ele na fome e na fartura, ele também dá a vida por ela. Então, 4 pessoas aí que a pessoa daria a vida. É a mãe, é a esposa, é os filhos e assim por diante, né, pessoal? Tem gente que a gente tem que, muitas das vezes, a gente sacrifica por eles. Mas tem gente que tem que passar longe. Longe. Quanto mais longe, melhor. Mas respondendo à pergunta do nosso amigo, fica de olho. E não vai entrar em depressão, não vai ficar triste, não vai chorar. Se você chorou, tirou a mágoa, fez bem. Mas siga a sua vida. Dá uma chacoalhada, faz igual. Já viu quando, não comparando nós com animal, mas já viu o cachorro quando ele entra na água? Ele entra na água, dá uma chacoalhada, tá zerado para começar. Nós, mesma coisa. Quando nós dá uma queda, que nós viu que nós levamos uma cacetada, deixa passar a dor, vira para frente. Porque possa ser que lá na frente tem coisas boas para você que você nem imagina. Às vezes tem coisa preparada para você lá que vai mudar toda a sua história. Coisa que nem passou na sua mente. Então, nunca faça besteira. Deixa sempre Deus trabalhar na sua frente. Põe Deus em primeiro lugar em tudo que você vai se dar bem. Não é porque você casou uma vez e não deu certo que tá tudo perdido, não. Você fez uma tentativa. Você tem direito de fazer mais tentativa. Você não pode apostar tudo num lugar que possa dar errado. Porque tem coisas que dá para você saber, mas tem coisa que não dá. Porque coração de mulher é terra que homem não entra. Então, cuidado. Se cuida. Cuida de você. Cuida dos seus filhos. E se alguém te abandonou, te deixou, deixa embora. Coisa ruim, quanto mais longe, melhor. Nós precisamos de coisa boa perto de nós. Nós precisamos de alguém que ajunta. Agora, que separa, quanto mais longe, melhor. Tá bom? Se você está desconfiado de alguma coisa, não fica triste, não. Vai passar. E quando passar, você vai ver que, muitas das vezes, você saiu fora de Deus te livrando de alguma coisa que estava para acontecer. Que Deus te guardou. Tá bom? Vai firme. Enquanto estiver respirando, não esqueça que Deus está no controle. Por hoje é só. Fica com Deus. Não esqueça de se inscrever. Qualquer dúvida, pode deixar pergunta aí embaixo, igual nosso amigo deixou, que nos próximos vídeos eu vou estar respondendo com o maior carinho para vocês. Aqui, canal Família Raiz CCB. Fui!